A paz do Senhor Jesus, seja mais uma vez bem-vindo ao seu canal de estudo bíblico, canal José Carlos Maciel. Como você já sabe, meu nome é José Carlos e eu falo aqui diretamente de Abre Lima, estado de Pernambuco. Quero aqui agradecer a Deus por essa rica oportunidade que Ele está me concedendo de gravar mais um vídeo para o canal. Desta vez, um breve estudo com o tema: o que significa a Santa Ceia? Qual o significado da Santa Ceia? O que é a Santa Ceia? Né? Que é uma ordenança divina que a maioria das igrejas celebra. Né? O que é a Santa Ceia? É isso que nós vamos aprender hoje. Quero aqui agradecer a você que se inscreveu recentemente no canal. Dizer a você muito obrigado. Curta os vídeos, comente, dê sugestões, viu? Deixe seu nome aí para eu saber nos comentários de quem você é e onde você mora, viu? Quero agradecer também a você que não é inscrito no canal, mas que tem assistido nossos vídeos. Se for possível, se inscreva para nos ajudar. Quero aqui agradecer a você que já é inscrito, que tem assistido, curtido, comentado. Continue fazendo isso para que o YouTube recomende esse canal cada vez mais, porque esse canal, ele é um canal da Palavra de Deus. Eu sei que canal da Palavra de Deus, ele não vai crescer, né? Feito muitos canais aí. Ele cresce, mas cresce devagar. Mas mesmo assim, eu dou graças a Deus pelo crescimento do canal, que está crescendo. Tudo isso é o que? A vontade de Deus e a ajuda de vocês que têm me assistido, curtido e comentado. Então, continue fazendo isso que é para nos ajudar. Amém? Nosso tema hoje é: o que é a Santa Ceia? Para isso, nós vamos ler 3 versículos. Mateus, capítulo 26, do versículo 26 ao versículo 28. Até o versículo 30. Mateus, capítulo 26, do versículo 26 até o 30, que diz assim: Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e disse, e abençoando, o partiu e deu aos discípulos e disse: Tomai, comei, este é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, deu-lhe dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que, desde agora, não beberei deste fruto da vida até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Veja que Jesus deixou bem claro, né? Que ia beber com eles, no verso 29. E digo-vos que, desde agora, não beberei deste fruto da vida, até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. Veja que ele disse que só ia beber novamente com os discípulos ou com a sua igreja em outro dia, no dia em que todos estivermos no reino do Pai dele. Ele só vai beber desse fruto da vida novamente no dia que estivermos todos reunidos no reino de Deus, onde vai ter uma grande mesa e quem vai nos servir a ceia é o Senhor Jesus. Tem também 1 Coríntios capítulo 11, verso 26, que diz assim: De maneira que, cada vez que vocês comem deste pão e bebem deste cálice, estão anunciando a morte do Senhor até que ele venha, né? Estão lembrando o sacrifício que Jesus fez na cruz por nós, né? Que foi um sacrifício. Lembrando que ele derramou do sangue dele para remir o pecado de muitos. Aí vai aprender agora o que é a Santa Ceia. Primeiro ponto do nosso estudo é: o que é a Santa Ceia? A Santa Ceia é um sermão vivo que relembra a morte e ressurreição do nosso Senhor e, ao mesmo tempo, vislumbra sua volta gloriosa. Para que possamos compreender isso com mais detalhes, podemos afirmar que a Santa Ceia é, primeiro, uma comemoração da morte do Senhor. Jesus disse: façam isto em memória de mim. 1 Coríntios capítulo 11, verso 24. A ceia do Senhor, então, tem o objetivo de refrescar nossas mentes quanto à morte de Cristo na cruz do Calvário. Em nosso lugar, né? O objetivo da Santa Ceia é esse: refrescar nossa mente pelo sacrifício que Jesus fez em nosso favor, morrendo na cruz do Calvário no nosso lugar. Todas as vezes que comemos o pão e ingerimos o suco da uva, devemos firmar nossas mentes no sofrimento, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. É claro, toda vez que nós estivermos ceando, comendo do pão, tomando do suco da uva, devemos lembrar o sacrifício que Jesus fez por nós. Porque quem era para aquela cruz era quem? Era nós, mas ele foi em nosso lugar. Então, a Santa Ceia serve para isso, para refrescar a nossa mente, para lembrar a nossa mente o sacrifício que Jesus fez. Segundo, uma proclamação da morte do Senhor.
Jesus também disse: de maneira que, cada vez que vocês comem deste pão e bebem deste cálice, estão anunciando a morte do Senhor, até que ele venha. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 26. Até que ele venha, nós vamos ter que cear aqui na terra. Vai ter que ter a Santa Ceia nas igrejas, relembrando a morte de Cristo. E lembrando a todos que ele está voltando. Isso é a qualquer momento. De modo que a ceia é uma ordenança que deve ser anunciada e comemorada. Isso nos faz compreender que o mandamento da Santa Ceia deve ser observado na presença de toda a congregação e não de maneira privada. Toda a igreja se reúne para cear, para comemorar, para lembrar a morte do Senhor Jesus. E lembrar que a qualquer momento ele está voltando. A ceia serve para isso. É um memorial, onde nós estamos ali lembrando, comemorando, né, a morte e a volta do Senhor. E é esse o objetivo da ceia. Nos lembrar, refrescar a nossa mente o sacrifício que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Terceiro, um lembrete da segunda vinda do Senhor. Notamos na passagem há pouco citada as palavras, anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Assim, todas as vezes que se observa a ordenança, somos lembrados de que a estamos observando por causa da ausência da presença corporal de Cristo e que, algum dia, esse memorial será uma realidade. Nós estamos ali comemorando, lembrando que Jesus não está corporalmente no nosso meio. Mas também temos a certeza, celebrando a Santa Ceia, que um dia essa Santa Ceia será realizada com a presença de Cristo. Glória a Deus. É isso que nós temos que estar lembrando. Né? Que um dia essa ceia será realizada com a presença de Cristo. E Ele é quem vai estar nos servindo à mesa. Então nós temos que lutar, perseverar e ir até o fim, para que um dia nós possamos sentar na mesa com Cristo para cear com Ele. Segundo, o significado dos elementos da Santa Ceia. Na celebração da Santa Ceia, usamos dois elementos simbólicos. O pão, que representa o corpo de Cristo partido por nós, e o fruto da vinha, o suco da uva, que representa o sangue de Cristo derramado por nós na cruz. Devemos sempre ter em mente que, no ato da Santa Ceia, o pão é pão mesmo, e o suco da uva é suco mesmo. Estes dois elementos foram escolhidos como símbolos pelo próprio Senhor Jesus. Né? É um símbolo. É um símbolo dele. Lá em Lucas capítulo 22, versículo 15 a 20, vai falar sobre isso. Né? Diz assim, lê Lucas capítulo 22, versículo 15 ao 20. Vamos ver o que é que diz. Lucas capítulo 22, versículo 15 ao 20, diz assim. E disse-lhes, desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Veja, Jesus já estava previndo a sua morte. Né? Porque vos digo que não a comerei, mas até que ela se cumpra no reino de Deus. Veja, ele está dizendo que não ia comer mais com ele, mas só ia comer no reino de Deus, quando ela se cumprisse. Né? E tomando o cálice, e havendo dado graça, disse, tomai-o e reparti-o entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu e deu-lhes, dizendo, isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazer isto em memória de mim, lembrar de Jesus, trazer à memória o sacrifício que ele fez por nós. Verso 20. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. E, na verdade, o Filho do Homem vai segundo o que está determinado. Mas, ai daquele homem por quem é traído. Tá vendo? Ai daquele homem por quem é traído. Porque qual foi o final de Judas? Judas foi se enforcar, né? Terminou morrendo porque foi trair Jesus. Mas Jesus deixa bem claro que este memorial só vai ser realizado agora, quando vier o reino de meu Pai. Não vai ser mais realizado aqui. Então, é um memorial. Nós estamos trazendo à memória o sacrifício que Cristo fez quando nós estamos ceando. Nós não podemos esquecer nunca disso. Né? Não devemos esquecer.
quando a Santa Ceia deve ser observada. Jesus mostrou aos discípulos como participar deste memorial, mas não especificou quando. Aprendemos quando os primeiros cristãos observaram a ceia pelo exemplo dos discípulos em Trode, extremo ocidente da Ásia. No primeiro dia da semana, quer dizer, um domingo, estando nós reunidos com o fim de partir o pão. Atos capítulo 20, versículo 7. Quer ver que foi num domingo, a ceia foi realizada num domingo. Mas claro, que tem igreja por aí, né, que tem a ceia na segunda, tem a ceia durante a semana, isso aí é determinação de cada um, porque não deixou um dia específico. Cada igreja tem o seu dia específico de ter a ceia na congregação. Né? Não é um padrão o dia. O dia quem escolhe é o quê? São as congregações. Mas aqui, lá na igreja BMT, foi no primeiro dia, quer dizer, no domingo. Quando seguimos este exemplo e participamos da ceia do Senhor, todos os domingos, relembramos frequentemente o sacrifício que Jesus fez por causa de nosso pecado. Quando meditamos sobre o Salvador sofredor no domingo, é mais fácil resistir às tentações que nos sobrevêm durante o resto da semana. Quando entendemos o alto preço que Jesus pagou por nossos pecados, esforçamos-nos para evitar qualquer coisa que possa magoá-lo e tornar vão seu sacrifício. Se você tem uma Bíblia, abra na carta aos Hebreus, né, lá no Novo Testamento, e leia Hebreus capítulo 10, versículo 24 e ao versículo 31. Hebreus 10, 24. Vamos ver o que é que diz. Hebreus 10, 24, para termos um entendimento. Hebreus 10, versículo 24, diz assim: e consideremos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação como é costume de alguns, antes a demonstremos uns aos outros, e tanto mais quanto se vedes que se vai aproximando aquele dia, porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo, que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo, cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar no Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento, com que foi santificado, e fazer agravo ao Espírito da graça. Porque bem conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Tá vendo? Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então, nós temos que ter sempre em mente o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário por nós. Porque foi um sacrifício de sangue. A salvação é de graça, mas houve um preço a ser pago. E quem pagou o preço foi Jesus. Diz mais: onde devemos participar da Santa Ceia? A Santa Ceia é um ato de comunhão entre cada cristão e o Senhor, e é também um ato de comunhão entre os cristãos. Atos capítulo 20, versículo 7. Aprendemos que os discípulos costumavam se reunir para participar da Santa Ceia. Escrevendo aos crentes da igreja de Corinto, o apóstolo Paulo estabeleceu claramente a diferença entre Santa Ceia do Senhor e as refeições comuns, que eram tomadas nas casas dos cristãos. A Santa Ceia deve ser tomada com raríssimas exceções na igreja, isto é, nas reuniões congregacionais. Não há nenhuma orientação na Bíblia para participar da ceia do Senhor a sós ou fora da reunião da igreja. Tá vendo? A Santa Ceia é para ser celebrada na igreja, junto com toda a congregação. Claro que tem aquelas pessoas que estão enfermas, que não podem estar na congregação, então a Santa Ceia é servida na casa dele. Mas por quê? Porque eles estão enfermos, não tem condições de estar na igreja. Mas aquele que tem condições de estar na igreja, ele tem que cear na congregação. Quem pode tomar a Santa Ceia? A ceia do Senhor é um ato espiritual partilhado pelo Senhor com aqueles que estão em comunhão com Ele. Jesus não ofereceu o pão e o cálice a todos, mas aos seus discípulos. Enquanto estavam comendo, Mateus capítulo 26, verso 26 diz: olha,
Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e abençoou, e o partiu, e o deu aos seus discípulos, e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo, que ele deu a todos os discípulos, não deixou ninguém de fora. Aqueles que estão servindo ao inimigo de nossas almas não têm o direito de partilhar desta refeição com o Senhor. Porque se a pessoa está longe do caminho do Senhor, como é que ele vai cear? Só ceia os discípulos de Cristo. Quem é discípulo de Cristo é que tem o direito a participar da Santa Ceia. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 16. Veja o que é que diz. Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muito, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Vede a Israel, segundo a carne, os que comem os sacrifícios não são, porventura, participantes do altar, mas que digo, que o ídolo é alguma coisa, ou que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios, e não a Deus. E não quero que sejais participante com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice do demônio. Não podeis ser participante da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Está vendo? Verso 22. Ou irritaremos o Senhor, somos mais fortes do que Ele. Né? Ou irritaremos o Senhor, somos mais fortes do que Ele? Não, nós não somos mais fortes do que o Senhor. Então, aqueles que estão no mundo, servindo ao inimigo das nossas almas, ele não pode cear. Ele só pode cear se ele for um verdadeiro discípulo de Cristo. Se ele aceitou a Jesus, deixou as práticas mundanas e está agora sendo discípulo de Cristo. Ele pode cear, mas o mundo não pode participar da Santa Ceia. Em João, contamos que somos aptos a participar com Deus na comunhão espiritual, somente se andarmos na luz do seu caminho. 1 João capítulo 1, versículo 5 ao 7. Que é, aqueles que estão na luz devem andar como ele andou. Né? Veja aí, 1 João capítulo 1. Primeira epístola de João. Não é o evangelho de João, não. 1 João capítulo 1, versículo 5 até o 7. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Irmão, não vos escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que desde o princípio tiveste. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouviste. Né? Que assim que a gente aceita Jesus, a gente já ouviu a palavra. Então ele diz, só pode participar, né? João conta que somos aptos a participar com Deus na comunhão espiritual, somente se andarmos na luz do seu caminho. Né? 1 João, capítulo 2, verso 6. Aquele que diz que está nele, deve andar como ele andou. Somente aqueles que já foram batizados para a remissão dos pecados e fazem parte do corpo de Cristo devem participar da ceia do Senhor. Né? Aqueles que aceitaram a Cristo, se batizaram nas águas, ele agora faz parte, né, da igreja local e tem por direito participar da ceia do Senhor. Né? Porque às vezes a pessoa está na igreja, não se batizou ainda, né? E por isso ele não tem o direito de participar da Santa Ceia, porque tem denominações que o pré-requisito para a pessoa, o membro participar da Santa Ceia é ele ter se batizado nas águas. Embora a gente sabe que batismo nas águas não é pré-requisito para a pessoa participar da Santa Ceia, mas tem denominações que adotam esse pré-requisito para isso. Tem que entender isso. O que pode impedir que uma pessoa participe da Santa Ceia? Veja, o que pode impedir? Né? O que pode impedir de uma pessoa participar da Santa Ceia? Cada um que participa da ceia do Senhor deverá examinar-se para estar certo de que está participando de maneira correta, percebendo claramente o verdadeiro significado do memorial. Né? Está lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 27 ao 29. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 27 ao 29. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 27 ao 29.
Diz assim para nós: portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim como deste pão, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Está vendo? Aquele que bebe desse pão, aquele que come desse pão e bebe desse cálice indignamente, né? Ele está trazendo o que para ele? Condenação. Porque não está discernindo do corpo do Senhor. Então, a pessoa, quando for cear, tem que examinar-se a si mesmo. Como é que eu estou? Como é que está a minha vida com Cristo? Será que eu estou bem? Será que eu estou fazendo a vontade dele? Será que eu estou andando nos caminhos de Cristo? Por isso que ele deixa bem claro que o homem examine-se a si mesmo. Se ele está bem com Deus, se ele estiver bem com Deus, ele pode cear à vontade. Se ele não está, ele tem que pedir perdão, se arrepender dos seus pecados, né? E cear. Mas se não está, então ele não pode. Ele não pode cear indignamente. Ninguém é verdadeiramente digno de comunhão com Cristo. O que o apóstolo Paulo está explicando é o modo de participar da ceia. A pessoa que não leva a sério esta comemoração está brincando com o sacrifício de Cristo e está se condenando por não discernir o corpo de Cristo. Por esta razão, devemos ser muito cuidadosos. Cada vez que participamos da ceia do Senhor, precisamos esquecer as preocupações mundanas e prestarmos atenção exclusiva à morte de Cristo. Se tratamos a ceia do Senhor como um mero ritual, ou se deixamos de meditar no seu significado, condenamos-nos a nós mesmos diante de Deus. Tá vendo? Então, quando vier participar da Santa Ceia, examine-se a si mesmo. Veja como está a sua vida. Procure refletir sobre aquilo, o sacrifício que Cristo fez por nós. Foi um sacrifício de sangue. Jesus pagou o preço do pecado, derramando o sangue dele por nós. Então, quando nós formos cear, nós temos que nos examinar nós mesmos, refletir sobre aquele sacrifício que foi feito na cruz do Calvário. Para encerrar, diz assim: a mesa é um lugar de comunhão em quase todas as culturas e épocas, e a mesa do Senhor não deixa de ser também, deixa de ter também esta característica. O ato de cear significa manter constantemente a comunhão com Deus. Vem cear, o mestre chama. Viu? Vem cear, o mestre chama. Então que nós possamos vir cear, porque o mestre está nos chamando. E cear com o coração voltado para ele. Agradecendo pelo sacrifício que ele fez na cruz do Calvário por nós. Meditando naquele sacrifício, que foi um sacrifício de sangue. Quem pagou foi Jesus, por mim e por você. Então, vem cear, o mestre chama, vem cear. Hoje mesmo tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Amém? Deus abençoe a todos. Se gostou do vídeo, curta, comente e indique o canal para mais alguém. Amém?